Que bênção, gente. Então eu queria que tivéssemos agora a oportunidade de transmitir algo que o Senhor trouxe no meu coração para hoje de manhã. Como foi falado já, hoje à noite a gente vai ter o nosso culto de celebração. E quem vai estar aqui ministrando para a gente é Isaac, o pastor Isaac. Amém? Ele é uma prata da casa, menino que cresceu aqui juntamente com toda a igreja, bem amigo do pastor Wanderson, né? Está hospedado na casa dele, eu creio, né? Cadê Mariana? Né? E é um grande homem de Deus, um rapaz muito afogueado, e eu vou ter a honra de recebê-lo hoje aqui também, juntamente com você. Então vamos ter um grande culto de celebração, um culto avivado hoje à noite aqui, amém? Então venha pronto mesmo, né? Amém? Para sapatear um pouquinho aqui, porque é a vontade de Deus que isso aconteça, que a gente estejamos mesmo avivados, tá bom, gente? Então vai ser muito bom. E também amanhã o nosso culto de virada, amanhã, né? O nosso culto da virada mesmo, ou da entrada, como disse o pastor, mas vai ser um culto abençoado. Então é bom que você traga a sua família para cá, amém? Então traz todo mundo para cá, a gente fica junto aqui, depois você vai para o seu destino, para onde você quer comemorar com a família, se junta, inventa alguma coisa, convida o outro aqui, se não tiver nada, já marca aqui amanhã mesmo, já vai para a casa do outro, a gente come um galetozinho assado, uma tripa assada, um cuscuzinho com sardinha, mas a gente comemora, amém? Porque a gente vai entrando numa vibe muito boa aí, da gente, amém? Ou filé mignon mesmo, fica livre aí, você, né? Me convida se for filé mignon. Mas me convida para o cuscuzinho também, que eu gosto, estou brincando. Graças a Deus. Então eu queria falar um pouco sobre a glória de Deus hoje de manhã, amém? Essa glória que é poderosa, essa glória que nos cobre, a quem nós devemos, né, honra em todo o tempo. E eu quero, né, desde que a gente veio para essa igreja, que eu tenho conversado com os pastores, quando eu digo que a gente veio desse novo tempo, é porque é uma fase que está começando na gente, e eu estou contabilizando o que está começando no meu tempo, na minha estação. Quando eu digo a minha estação, a partir de nós, juntamente com a nossa família. Então, eu não quero, quando eu falo essas coisas, não estou dizendo que a gente não tinha isso aqui, que os pastores não eram avivados, que não tinha a palavra, que não tinha o dom, que não tinha manifestação do Espírito. Mas eu estou falando daquilo que eu estou falando desse novo tempo, porque eu não estava no tempo atrás. Então, não tenho muito o que falar a respeito das coisas que aconteceram, porque era uma outra estação e eu estava em outro lugar. Amém? Eu quero que vocês sempre entendam isso. Amém? Estou dizendo assim, a gente melhorou, a gente fez isso aqui. Não melhorou, né? Mas na verdade, estamos aqui exatamente para melhorar mesmo, porque vai ser sempre assim. Se amanhã eu não estiver aqui, irmãos, que venham pessoas mais avivadas, mais afogueadas, com intenção, com uma visão mais forte, né? Mais pleno em coisas, porque isso é o propósito de Deus, né? Não vou ficar torcendo se amanhã eu não estiver aqui, mas eu vou estar amanhã, viu? Só uma suposição mesmo, fique tranquilo, amém? A gente fica aqui torcendo para que outro venha e não se destaque. Eu quero é que as pessoas se destaquem mesmo. Na verdade, o nosso desejo, a minha intenção, minha e da minha família, desde que a gente chegou aqui e a gente tem conversado, eu disse já isso várias vezes, conversando com os pastores da igreja, é que eu quero pessoas crescendo muito aqui, pessoas avivadas, eu quero ministros crescendo, eu quero ministros muito melhor do que eu, avançando, famílias boas, famílias plenas, está entendendo? Gente crescendo mesmo, avançando naquilo que Deus tem para a vida delas, amém? E eu vou te falar, o que Deus tem para a sua vida é coisa grande, não é coisa pequena. Não é coisa pequena. Então Deus está esperando cada um de nós. Chega lá e pergunta para Deus, o que é que você tem mesmo? Você vai se assombrar se você conseguir, né, tirar de Deus essa informação para a sua vida. Se você conseguir tirar de Deus a informação daquilo que Ele tem para a sua vida, você vai ficar espantado. Você vai dizer, tem certeza, Deus, a respeito de mim? Ele disse, tenho certeza, agora depende de você. Amém? Então eu estou crendo em coisas grandes. Eu estou crendo, como eu falei recentemente aqui, eu estou crendo em missionários dessa igreja indo para o campo. A gente precisa ter missionários aqui assistidos por essa igreja, homens e mulheres que estão aqui, que Deus vai falar no coração. Quando? Vai falar quando a gente se envolver com as coisas do Espírito de Deus, lá nesse campo, como era na igreja de Atos, lá quando eles estavam lá em Antioquia. E de repente a Bíblia diz que eles oravam, jejuavam, ou seja, eles cresciam nessa graça, no favorecimento das coisas de Deus, quando o Espírito veio e fez uma comunicação. Ele disse, ei gente, vocês estão muito focados, tem algo para falar. Quando foi que eles ouviram isso? Foco em Deus, vida em Deus, buscando as coisas que são do alto, como a palavra de Deus diz. Quando eles estavam nesse tempo mesmo, o Senhor veio e comunicou para eles, disse, olha, eu quero que separe duas pessoas aí, importantes nesse meio aí.
Sabe? Então Deus vai sempre separando eles para uma obra que eu tenho preparado para essas pessoas. E depois diz que o próprio Espírito, no capítulo 3, lá no verso 3, diz que o próprio Espírito de Deus encaminhou aquelas pessoas, enviou aquelas pessoas. Sabe? Então o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo, a vontade é a mesma, o reino é o mesmo. Amém? Esse reino de justiça. Então também é para a nossa igreja. Então eu estou crendo aqui em profetas se levantando, mestres se levantando, missionários, missionárias fortes se levantando, pastores, grandes pastores se levantando desse lugar, crescendo mais ainda, como já foi, como é a história dessa igreja. Amém? Então nós não vamos dar uma paradinha, não tem paradinha no reino de Jesus, tem crescimento, amém? Chegou o tempo da gente dar mais outra esticada grande, e nós vamos esticar. E eu quero contar com você, eu quero contar com a sua oração para essa igreja, para que você, eu e você sejamos favorecidos nesse lugar, amém, gente? Se você tiver com Bíblia aí, se você não trouxe a sua Bíblia porque era o café e não queria estar com a Bíblia do seu lado, mas de repente você tiver o seu smartphone, certamente você tem uma Bíblia nele, amém? Queria que você abrisse em João 7, Evangelho. Graças a Deus. Evangelho de João, no capítulo 7. No verso 16 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ele está dando testemunho a respeito do Pai dele, de Deus, que é o meu e o seu Pai. Ele disse: sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Então, vai segurando, não vai fechando e a gente vai conversando. Então Jesus está dizendo, se alguém quiser, ok? Então tem um querer. Amém? Olha que Deus não coloca nada, não empurra nada dentro de ninguém se aquela pessoa não quer. O livre-arbítrio sempre funcionando para cada um de nós, estamos livres, amém? Mas ele disse, se alguém, Jesus dizendo assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Olha que maravilha esse texto de Jesus aqui. Se alguém, não procura glória para si mesmo, não procura honra para si mesmo, mas procura dar glória, na verdade, aquele que o enviou, diz que esse é um verdadeiro. Essa pessoa é reta, essa pessoa anda em justiça. Ele disse, e nele não há injustiça, anda em justiça. Amém? Então ele está dizendo assim, o meu testemunho é para ele, vem dele, Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, vai conhecer a respeito da doutrina e vai compreender bem as coisas. Estamos numa escola dominical e nós precisamos entender, irmãos, temos que sair dessa consciência religiosa e conhecer a palavra de Deus como ela é, estudando, querendo compreender aquilo que Ele comunicou para nós ou o que Ele está comunicando para nós. Todos os dias Deus quer comunicar uma coisa nova por meio do seu Espírito. Sabe que o Espírito quer comunicar coisas para você que você não vai encontrar escrito na Bíblia daquele jeito que Ele vai estar falando, mas Ele está falando sempre de coisas excelentes. Mas aqui a Bíblia é a própria palavra de Deus. Se você não consegue ouvir audivelmente, mas você pode, por meio de uma leitura, absorver Deus falando com a sua vida. E esse cuidado que Jesus disse aqui, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça, ou seja, nessa pessoa. Então, se você quiser viver uma vida plena, uma vida de justiça, uma vida de quem serve, uma vida em que os resultados de Deus vão estar sempre alcançando, tocando, fazendo você prosperar, crescer, viver em segurança, em paz, sem medo do futuro, sem medo do amanhã, sem viver inquieto, uma inquietude, mas você viver em paz, você precisa procurar conhecer e dar a glória para Ele, porque a glória vai ser sempre dele, não buscando uma glória pessoal. Eu não gosto, eu fico me esforçando para estar aqui, porque isso é comum. Isso é quando você chega num novo emprego, as pessoas vão fazer isso. Você está aqui, chega numa igreja, vai estar desse jeito. Assume uma liderança num departamento, um novo líder, as pessoas vão sempre estar fazendo uma avaliação entre o que saiu e o que está chegando, essas avaliações. E se esses líderes, essas pessoas, ou você mesmo, ou dentro de um casamento, as pessoas não tiverem cuidado de saber, rapaz, é Deus que está me colocando numa posição de sabedoria, de graça, de instrução, daqui um pouco você vai estar querendo uma glória para você mesmo. E eu não quero uma glória para mim mesmo. Amém?
Eu tenho dito para a minha família, eu não estou aqui, o salvador da pátria foi Jesus. Amém? Ele é o salvador de toda a pátria. Amém? Ele é o salvador da humanidade. E a gente não vai se colocar nessa posição, nem eu quero que você, aonde você foi colocado, aonde você está, você fique fazendo avaliação e tenha cuidado para que a gente não queira ter uma glória para nós mesmos que não é nosso. Né? Quem somos nós, irmãos, sem o Senhor Jesus? Quem somos nós? O que é que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. Eu não posso dar um passo sem a vontade dele dentro de mim ou me guiando. Se eu o fizer, eu entro numa zona de risco. Uma zona de risco constantemente. Sem o Senhor não dá para viver, eu dependo dele. Eu tenho uma ministração que eu fiz há uns anos atrás, né, sobre essa questão do risco, da zona de risco que a gente às vezes está, né? E eu me referia da gente cruzar a faixa amarela. Entendeu? Às vezes tem uma informação, rapaz, não vá até ali, mas a gente se acha tão seguro. Eu até me lembro que eu citei a questão do metrô, né? Eu já usei muito metrô. E no metrô tem uma faixa que ela dá mais ou menos 1 metro até a borda do abismo lá do metrô, e tem uma faixa amarela lá que está dizendo assim, não cruze a faixa amarela. Se você subir numa escada rolante ali no shopping, qualquer escada rolante, num cantinho ela tem uma faixazinha amarela e tem umas informações para você não pisar. A faixa amarela sempre é uma faixa de risco, né? É como no semáforo, a faixa amarela está dizendo, não, já pare porque o sinal vai fechar, não avance a faixa amarela. Mas a gente muitas vezes se acha super forte, né? Na faixa amarela. Não, mas é assim, eu sou seguro. Então as pessoas gostam de chegar na beira do abismo e diz, não, eu não tenho problema não vou cair não. Mas eu vou te falar, naquela estação de metrô ali, quem passa e vai usar aquela outra faixa, e que todo mundo não, mas muita gente faz aquilo ali, quando o metrô chega na estação, já está todo mundo aqui na borda. E a informação era, fica lá. Se tiver um tumulto na hora que o trem estiver chegando e alguém empurrar, quem é que vai cair? Quem passou a faixa amarela. Não é verdade? Não era quem estava atrás não. Então quem estava atrás estava dizendo, rapaz, alguém pensou no risco disso. Então como alguém pensou, alguém já colocou informação e colocou uma faixa divisória. Ele disse, rapaz, não vai além disso não. Então eu vou ficar com quem me deu a faixa de segurança, com quem me deu a informação, com quem está do meu lado, com quem me deu o manual de instrução. Quem foi que te deu o manual de instrução? Ele tem dito algumas coisas para nós, mas agora a gente, né, abandona a glória e vai para o lugar de risco, porque a gente já confia em nós mesmos. Não devemos andar nessa faixa de risco não, irmãos. Sabe, maldito o homem que confia no homem, não é no outro homem não, viu? Essa semana alguém mandou uma referência desse versículo, né, sobre bem que a Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro homem. A Bíblia não diz isso, gente, não é sobre isso. Ela diz maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço, em si mesmo, amém? E acreditar. Então quem confia na força do seu braço vai para a faixa amarela, ultrapassa, porque fica em alta confiança, mas passou a viver um lugar de risco. Uma hora vai dar errado, se não obedecer e ficar. Então, mas a quem eu vou dar honra? A quem criou o manual, a quem me deu a instrução. E o Senhor trouxe instrução para mim e para você. E não só o trouxe, mas todos os dias Ele está trazendo novamente a palavra por meio do seu Espírito que habita dentro de nós. Se nós ficarmos perceptíveis à vontade de Deus, se nós nos levantarmos debaixo dessa vontade, irmãos, nós vamos acordar e nós vamos perceber que todos os dias o Espírito lá está pronto para te recepcionar com uma orientação nova. Amém? Ou ele vai dizer não vá, ou ele vai dizer vá. Lá em Atos ele disse várias vezes para os apóstolos, não vá, pare, né? Não siga esse caminho. Desviou para outra rota, quando na intenção daqueles apóstolos, na intenção do apóstolo Paulo, muitas vezes é ir para um caminho, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus impediu, outras vezes ele disse, passa, vá à frente. Então, não era só para Paulo, isso é para mim e para você, desde que a gente respeite a faixa de segurança e respeite a glória. Então, para ele toda a glória. Quando a gente entender essa glória, a gente nunca vai querer essa glória, né? Essa capacidade, eu já sei fazer. Graças a Deus que você sabe, mas você sabe porque alguém, né, te conduziu a esse lugar. Então, uma vez que te conduziu a esse lugar, nós precisamos manter essa fidelidade e a honra de quem nos levou para aquele lugar. Amém? Isso é bacana demais, eu amo isso demais. Essa semana eu tive um aconselhamento aqui na igreja, em que a pessoa foi no meu gabinete falando, né, que tem expectativa nesse novo tempo, nessa nova fase, e a pessoa lembrando, né, do que o pastor Gerson, como pastor, fez para a vida dele. Rapaz, que maravilha, eu me alegrei tanto, ele dizendo, rapaz, o que ele faz, eu não posso deixar de honrar a vida daquele homem junto. Eu disse, nunca deixe, irmãos,
Nunca deixe de fazer essa honra, de você reconhecer, porque se Ele te salvou dessa forma, nesse sentido de orientar, de te trazer no momento mais difícil da sua vida, você tem mais é que preservar essa honra e respeitar. Como é bom a gente manter o respeito e a honra a quem merece honra. A alguém, isso é princípio de gratidão. Ser ingrato é ruim demais, sabe? Então precisamos ter gratidão a quem nos ajudou. Amém? Então precisamos reconhecer também a glória, né? O poder de Deus e a sua glória. Amém? Porque a gente não vai querer uma glória para nós mesmos, andar buscando essa própria, né, esse orgulho pessoal. Em Isaías 42, ele diz assim: eu sou o Senhor que te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Certo que isso aqui é uma fala, né, a respeito do Messias, ela é messiânica, fala a respeito do Messias, mas ele diz assim: para abrir olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em treva. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois eu não a darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Amém? Então ele capacitou, você vê que ele fala a respeito de uma capacidade. Como eu falei, é uma fala messiânica aqui, mas isso diz respeito a nós também nesse tempo, porque se a luz chegou em nós, a capacidade chegou em nós. Ele deu essa capacidade que ele diz assim, o poder dele, a ajuda, a orientação, abriu os nossos olhos, o nosso entendimento, nos capacitou, nos elevou para outro nível, nos tirou do lugar de treva, de escuridão, nos mostrou o seu amor, a sua salvação, com o fim de que agora eu e você sejamos de fato luz para outras pessoas, ajuda, né, para desvendar a cegueira de outras pessoas e caminhar pessoas a Deus. Porém, a glória vai continuar sendo de Deus. Amém? Uma vez que você pegou tudo isso, você disse: mas rapaz, ó, eu vou produzir isso aqui, mas vou sempre reproduzir isso aqui no nome do Senhor Jesus. Por isso que não é no nosso nome, é no nome do Senhor Jesus, né? Toda honra e toda glória. Então ele disse: a minha glória eu não vou dar para homem. Eu não vou conceder a homem nenhum a glória, a minha glória, e nem a minha honra, as imagens de escultura. Amém? Como a gente fomos ministrados quinta-feira aqui por Honório, e ele falava a respeito de idolatria, né? Então, nós não vamos idolatrar outra coisa, mas dar a honra e a glória para o Senhor, nem a nós mesmos, porque se a gente não tiver cuidado, vamos idolatrar a nós mesmos e deixar de dar a honra e a glória ao Senhor. Tem pessoas que estão idolatrando a si mesmo, tem pessoas que estão idolatrando o seu dinheiro, o seu carro, a sua própria vida, a sua condição, a sua casa boa, né? O seu corpo físico, os seus olhos, né? Se idolatrando a si mesmo, quando toda honra e toda glória deve ser sempre para o autor e consumador da nossa fé, o Altíssimo. Ele é Senhor de todas as coisas, e ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Este é o meu nome, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outro. E eu não quero a glória de Deus. Primeiro que eu nunca vou ter, né? A glória é dele. Mas eu não vou buscar uma glória pessoal para mim mesmo, dizendo a minha força me fez isso, me trouxe até aqui. Devemos ter muito cuidado com isso, para que o Senhor seja glorificado e honrado. Amém? Numa vida, oferecendo uma vida boa aqui nessa terra, sendo o quê? Luz, né? Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, dessa forma, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então você percebe que Deus, Ele não quer te abafar, Ele não quer me abafar. Deus, Ele tem, quando pessoas dizem assim, essa ideia de que Deus, Ele quer engrandecer o nome de uma pessoa, tem pessoas que elas são assim, elas tentam buscar uma falsa humildade, por mais que esteja dizendo assim: eu não gosto de aparecer, eu não queria isso para a minha vida, eu não queria aquilo, eu quero ser uma pessoa simples, eu quero estar nos bastidores. Às vezes tem que são verdadeiros dessa forma mesmo, mas tem pessoas que elas querem apresentar uma falsa humildade, como que isso não fosse para o homem, uma posição gloriosa, uma posição boa, no sentido, né, de humanidade. Sabe que é a vontade de Deus, Ele te colocar num plano alto, te engrandecer o teu nome? Várias vezes Ele disse isso. Agora eu te pergunto, por que Ele disse isso? Porque é desejo do homem.
E ele sabe que é um desejo do homem. Agora, desde que essa coisa seja reparada pelas Escrituras, observada pela vontade de Deus, não é errado. O erro é quando tem a soberba, é quando tem o orgulho. Mas quando você busca fazer uma coisa, você diz, rapaz, se eu chegar nesse nível, eu vou tocar outras pessoas a serem favorecidas. Tem um lugar que você alcança pessoas que só vai chegar lá quem estiver numa posição diferenciada. É como em funções que parecem ser natural, mas que elas são importantes demais no reino. Por exemplo, alguém, uma pessoa, vamos falar aqui de várias modalidades de atividades de trabalhos. Eu vou te falar, nenhuma são desmerecidas. Nenhuma são diante vamos dizer assim, da honra e do respeito, nenhuma são mais desmerecidas. Mas vamos dizer, quem é mais fácil de ter um contato, né, com um servente de pedreiro, com outro pedreiro? Quem é mais fácil de comunicar com ele a respeito do evangelho? É um médico, é um engenheiro, é um juiz ou é outro pedreiro? É outro pedreiro, não é verdade? É o servente, é aquelas pessoas que estão lá, é aquele nível da atividade que eles estão ali, eles vão alcançando os outros. Agora, o servente de pedreiro, ou mesmo o padeiro, ou mesmo, que são tudo funções honradas, ou mesmo o vendedor lá da loja, essa pessoa ele vai ter acesso a um juiz, assim, no relacionamento, na amizade, é diferente, porque são as classes sociais, elas são diferentes mesmo. E não adianta a gente ficar dizendo, é diferente, se exclui. Gente, existem essas modalidades, e já existia, desde a antiguidade, as coisas são assim mesmo. Então tem as classes, e as classes normalmente andam mais juntos. As pessoas que estão mais comigo, mais perto do dia a dia mesmo, são os ministros, são os pastores, porque o meu acesso é mais direto com ele. E você, na sua função, na sua atividade, onde você está. E cada um alcançando. Então, graças a Deus pelos médicos bons, pelos dentistas, pelos médicos, pelos engenheiros, pelos pedreiros, pelos serventes que conheceram o Senhor Jesus e estão vivendo uma vida boa e feliz com o que eles fazem, servindo a Deus. Porque eles vão acessar outras pessoas, e isso é necessário. Graças a Deus pelos crentes com bastante dinheiro, porque de repente você diz o seguinte, rapaz, eu não tenho muito dinheiro não. O ano passado eu alcancei, né, nas minhas condições financeiras, mais uma vidazinha de paz, boa, tranquila, sossegado, próspero. Mesmo assim eu ainda alcancei umas 10 pessoas no meu lugar. Eu te pergunto, se você tivesse muito dinheiro, você não tinha alcançado essas 10 pessoas. Talvez a gente não estivesse nem alcançando, só estivesse alcançando nós mesmos. Olha, entende isso? Então, tem um tempo para cada coisa e um tempo da maturidade de Deus. Então Deus quer que Ele quer que você seja uma pessoa que brilhe. Deus não quer abafar nenhum de nós, não. Ele quer que você brilhe, Ele quer que você cresça, Ele quer que você cresça e se destaque aonde você está. Que você seja honrado fazendo o que você faz, mas que tenha uma honra pública, um reconhecimento público. Isso é maravilhoso e Deus quer. E Ele quer engrandecer também o teu nome, como Ele fez com vários homens bíblicos. Ele não tem problema que pessoas tenham um nome engrandecido, não. Mas isso só vai acontecer quando o coração da pessoa for um coração alinhado, dentro da vontade de Deus. Entende isso? Porque eu, como pai, eu não vou pegar a minha filha quando ela era pequenininha, eu nunca dei assim, pai, eu queria uma laranja. Eu disse, pega a faca e vai descascar a laranja, você já pode. Eu sabia que ela não tinha estrutura para trabalhar, né, com aquela faca, mas quando elas ficaram robustas, que entenderam, os meus meninos que entenderam que eu já sabia, ele já pode descascar essa laranja sem se cortar, então eu liberei. Não é assim? Então tem coisas da parte de Deus que Ele não vai liberar para nós, não. É só no tempo da robustez. É só no tempo da maturidade. Às vezes a gente acha que já chegou lá, mas Deus está esperando o equilíbrio. Quando? Quando a gente entender a glória dEle, a glória for para Ele e a gente, né, tiver ser humilde. Mas esse humilde não é humilde de pobreza, não. Aqueles versículos na Bíblia que fala de Jesus, que ele diz que ele... Tem versículos bíblicos que diz que Jesus nasceu pobre em Belém. Não é só uma linguagem do mundo, não é só uma musguinha, não. Pobrezinho nasceu em Belém, não. Tem versículos, tem versões bíblicas que diz que Jesus nasceu, ele era pobre, ele estava pobre. A versão diz pobre, escrito pobre mesmo. Na verdade, outras falam de humildade. Então não era pobreza, de escassez. Na verdade, era humildade. E humildade é uma coisa, pobreza é outra. Amém? A humildade do tipo de Deus, né? Jesus disse, aprendam de mim, que eu sou humilde e sou manso. Mas Jesus não era um pobrezinho, não. Amém? Pelo contrário, ele tinha dinheiro, ele tinha condições, ele foi logo abastecido logo quando ele nasceu. Deus enviou pessoas para levar recursos poderosos para ele. Começou bem a vida dele. Já estava bem e continuou bem. Amém? Se ele estava numa manjedoura, irmãos, é porque, na verdade, não tinha hospedagem, os hotéis estavam tudo lotados. É isso que a Bíblia diz, que não havia lugar para ele se hospedar. Então, ele teve que nascer numa manjedoura.
Até tesoureiro o homem tinha, é verdade. Apesar de ter um tesoureiro ladrão, mas tinha. Depois acaba se ferrou, né? Por causa disso. Não é? Entende isso, gente? Então, o que é que a palavra de Deus diz? Assim, então, assim brilhe também a vossa luz. É a vontade de Deus que a sua luz brilhe. Então, deixa eu te falar, a sua luz precisa brilhar lá no contexto familiar. Mas quando você começar a prosperar, começar a ficar mais sábio, mais inteligente, você, rapaz, de onde vem essa sabedoria? Vem do Senhor. Mas a glória continua sendo dele. A questão é que a gente começa a querer tirar a glória de Deus e colocar em nós mesmos. Aí, em vez de ser uma bênção dentro da família, começa a ficar soberbo, orgulhoso, começa a maltratar as pessoas porque agora a gente tem mais conhecimento, porque a gente prosperou mais, começa a humilhar os de casa, quando deveria pegar a mensagem de Jesus: aprendam de mim que eu sou manso e humilde. Ou seja, quanto mais você prospera, quanto mais você fica sábio, não é para você empurrar de goela dentro das pessoas que você é um sábio, que você, né, é o cara da família, que você pode, que você sabe, que você decide, não. É para você ser mais humilde ainda. É para você ganhar exatamente exercendo essa posição de amor e de cuidado e de zelo com a vida das pessoas. Então, o cuidado de Deus é isso: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, então as pessoas precisam ver as vossas boas obras através de uma vida que brilha. Por quê? Essas boas obras através? Porque você agora é representante de Deus aqui na terra. E como você diz que é cristão, você tem que apresentar o seu Pai. E como é que você apresenta o seu Pai? Como é que você apresenta os céus? Apresenta uns céus de excelência. Você diz que Deus é bom, então as pessoas querem saber que Deus é bom mesmo. E como é que Ele é bom? Você vai apresentar um Deus bom através da sua vida. Ou seja, é a bondade de Deus passando por mim e por você. O amor dele passando por nós. E Ele diz que brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Percebe? Ou seja, você transmite a luz, você anda bem, você glorifica, manso, prospera, tem uma boa palavra, ajuda, socorre, exerce a função sacerdotal aqui na terra, que é o chamado original para cada um de nós, apresenta as boas obras, ou seja, você está apresentando o reino para as pessoas. E as pessoas provando, rapaz, de fato. Já viu aquela pessoa, né, que chega e dá um testemunho: rapaz, eu estava em casa e de repente aconteceu isso. Não, Deus fez um milagre na minha vida. O que foi um milagre? Rapaz, chegou um irmão. Então chegou um irmão, luz brilhando, boas obras sendo apresentadas. Rapaz, eu estava em casa e de repente alguém ligou. Eu fui no médico e de repente o irmão disse: fulano, aí você vai dando testemunho a respeito de pessoas, mas você está apresentando a glória de Deus para as pessoas, não é verdade? Então, através de quem? Através de vida de pessoas. É assim que o reino se manifesta. Então, que brilhe. E as vossas boas obras. Aí, quando conclui isso, ele não diz para que você seja glorificado diante dos homens. Então, o perigo é pessoas tentar apresentar uma glória para você mesmo e você acolher essa glória para você mesmo. Temos nem cavar isso. Tenhamos que ter muito cuidado, porque toda honra e toda glória seja dada a Ele sempre. Então o texto, ele conclui, esse texto de Mateus, no capítulo 5, ele conclui dizendo o seguinte: para que as boas obras glorifiquem, para que glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então quando você diz, rapaz, glória a Deus, uma pessoa, Deus levantou uma pessoa, então você está glorificando o nome de Deus. E que nem eu nem você nunca busquemos em nós mesmos essa glória. Apresentar essa glória, dizendo: eu fui o salvador da vida dessa pessoa, o salvador da pátria. Quem foi o Senhor, através da sua vida. Agora Ele te usou, né, como parte importante nesse processo. Ele disse: as boas obras através da sua vida, que brilhe a vossa luz diante dos homens. A Bíblia diz que eu e você, nós somos sal da terra. Amém? Então nós precisamos, eu gosto desse texto, ele está incluído nesse texto aqui de Mateus 5 completamente, e tem um sermão da montanha. Então ele se refere nesse texto aqui a sal da terra. Ele diz: se o sal não salgar, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E eu vou te falar, nem eu e você, nós não vamos ser pisados pelos homens, porque nós vamos dar testemunhos da verdade. Como Jesus se referiu aqui: quando você conhecer o seu Pai e dar a glória para Ele, eu vou te falar, dando testemunho da verdade, você vai saber qual é a doutrina dele. E o povo vai receber, e vai dizer: eu recebo como sendo de Deus. Então a gente não vê no nosso peixe de nós mesmos,
mas a gente apresenta os céus como verdade. Amém? Então, sal da terra. Somos sal da terra, sal dessa terra. Amém? Então, tem muita gente andando na condição de insosso, gente insossa. Insosso, irmão, não dá gosto, não tem gosto. Uma pessoa que não tem gosto, que não dá gosto. Não dá gosto você andar com ela, não dá gosto você ligar para ela, não dá gosto conviver com aquela pessoa. Você convida aquela pessoa para estar, mas aquela pessoa é uma pessoa insossa, uma pessoa que não produz nada, que não rende nada, sabe, que não deixa um sabor. É uma pessoa insossa. E você sabe que é comer uma coisa insossa. Sem sal não funciona. Entende isso? De repente, imagina alguém, você vai lá na minha casa e diz: pastor, eu vim fazer um churrasco aqui com o senhor. Eu trouxe uma peça de picanha, se quiser pode fazer. Amém? Trouxe uma peça de picanha maravilhosa, faz o carvão lá, a gente assa aquela picanha e diz: trouxe sal? Não, não tem sal não. Rapaz, vai ficar bom, a gente vai comer assim mesmo. Uma picanha, ela pode ser picanha, ela pode ser a melhor coisa do mundo. Sem o sal, não dá. Picanha boa mesmo tem que ser uma picanha salgada, não é verdade? Qualquer carne, tem que dar para dar o gosto. Entende isso? Isso é quando a gente faz as boas obras e começa a puxar a glória para a gente, né? Não é sal, não está apresentando as boas obras como deveria ser apresentado, né? É uma pessoa insossa, não deixa resultado, não nutre, não gera resultado positivo. E Deus, Ele não recebe também. Ele diz: para que o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Amém. Nós somos um corpo e precisamos andar nesse entendimento. Graças a Deus. Antes, Tiago 4 diz o seguinte: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, sujeitar a Deus é sujeitar a essas instruções das quais eu estou me referindo hoje de manhã. A vontade dele. Ouvir, entender e praticar, dando uma resposta para os céus. Eu vou te falar, não tem como você não ser abençoado. Não tem como você não abençoar a sua casa. Não tem como você não levar um resultado positivo para a sua vizinhança. Não tem como você abençoar o lugar de trabalho onde você está, quando você apresenta Deus para as pessoas genuína, de forma genuína, como ela deve ser. Não trazendo a glória para você, mas você apresentando um Deus cheio de amor através da sua vida. E esse amor, essa glória sendo apresentada, sendo luz, ela tem uma ação correspondente. Não é você só apontando o caminho, mas você favorecendo as pessoas com o que está nas suas mãos, com o que você pode fazer, com o que você pode ajudar. Precisamos fazer algumas coisas, irmãos. Eu vou te falar, tem muitos, a gente vê muito nesses programas de televisões aí, de reality show, aquele Luciano Huck, né, que passam alguns programas que pessoas têm cuidado, né, com o social, ou pessoas que são generosas. E eu vou te falar uma coisa, eu fico acompanhando para ver se aquelas pessoas são crentes, e gente assistenciando famílias inteiras, fazendo um trabalho dentro da sociedade, se destacando porque elas estão lá socorrendo, fazendo alguma coisa, indo atrás de comida, cobrindo um, ajudando o outro. Eu vi uma história de uma mulher que recebeu aquele pessoal que veio da Venezuela, que entrou, então ficava lá meio que abandonado daquelas barracas, e ela indo atrás de comida, remédio para um, ajudando o outro. E quando eu vou ver, muitas vezes no final daquela história, aquelas pessoas não são nem crentes, não nasceram de novo. Sabe que eles não estão impedidos de fazer essas coisas, mas mesmo sem uma orientação do Espírito, só pela natureza, né, de uma bondade, ainda que natural, eles conseguem exercer. E a gente que tem o Espírito Santo morando dentro da gente, né? O que nós temos feito mesmo para brilhar, né, para apresentar? Porque diz que brilhe a vossa luz diante dos homens. A pergunta é: está brilhando? E se está brilhando, a gente está dando a glória para Deus, porque eles terminam recebendo uma honra e uma glória pessoal para eles mesmos, que como uma fumaça depois passa, né? Se não se acertar com o Senhor, aquilo é só uma obra. Mas a minha obra com você, que é uma obra de fé, envolvendo a obra física das coisas, dos bens naturais, rapaz, isso tem um valor muito grande diante de Deus. Deus percebeu isso em Cornélio, esse coração dele. Rapaz, a sua atitude chegou nos céus. Os seus atos, a sua atitude chegou nos céus. Que brilhe a vossa luz diante dos homens. Eu fico muito feliz porque a gente fez uma campanha aqui, né, das cestas, e aí você está vendo o resultado, amém? Então, graças a Deus, fique feliz porque você está vendo. Mas eu vou te falar, eu e você, nós poderíamos até ter feito mais. Eu não estou dizendo que não foi pouco, não, estou satisfeito. Mas você sabe que a gente poderia ter feito mais? Porque mesmo é que o bom mesmo é que a gente vai chegar num nível aqui, eu quero que você cresça nisso. Não é porque eu vou pedir,
né? Outro, mas é como alguém já ministrou aqui recentemente, é que essa luz que deve brilhar através das nossas vidas, ela chegue a transbordar. A gente fez uma campanha na sede em um ano, que no nosso coração e no coração do pastor João Roberto era exatamente isso. Gente, a gente vai dar, e vai sobrar. E quando a gente sobrar, a gente vai abençoar os que não estão aqui. A gente fez desse jeito. A gente pegou uma parte e levou para a Assembleia de Deus. Rapaz, a gente saiu distribuindo com muita gente. A Alternavida mesmo, a gente conseguiu o Alternavida, porque muita gente acha que a Alternavida era só show no Parque do Povo. Não, não era isso não. O propósito principal da Alternavida era a generosidade. Se você for olhar as campanhas, as chamadas, as camisetas da Alternavida, era tudo voltado para ajudar, socorrer a vida das outras pessoas. É que brilha a vossa luz diante dos homens. Não, e as pessoas agora têm um testemunho. Rapaz, quem está fazendo aquilo ali é os crentes. 7 toneladas de alimento a gente arrecadava ali. Então eu ligava para os centros de recuperações que tinha, mandei para a Solidade, mandei para João Pessoa, para um centro de recuperação lá que eu nunca vi, descobri, mandei o cara vir, o cara levou uma caminhonete cheia de material. Todo ano eu ligava aqui para a Fazenda do Sol da Igreja Católica, falava com o padre mandava o pessoal ir pegar lá, porque transbordava, irmão. Sobrava. A proposta é a gente transbordar. É que na próxima convocação, seja tanta cesta aqui, que a gente supra todo mundo aqui, e a gente vai para as outras igrejas, para a comunidade aqui, e ajudar. Irmão, ó, sobrou aqui 30 cestas aqui, a gente queria abençoar a sua... Rapaz, isso é bom, é assim que Deus dá para mim e dá para você. Ele não diz que vai fazer o nosso celeiro transbordar, assim que Ele faz. Então, tal pai, tal filho. Deve ser assim, tal pai, tal filho. Responder exatamente à vontade dEle. E eu quero que você pense desse jeito, que você cresça desse jeito. Está terminando o ano, você pode fazer alguma coisa ainda por alguém hoje. Dá uma ligada para as pessoas que você não falou, que brilhe a vossa luz diante dos homens. E você deixa naquela mensagem uma ideia que Deus cuidou daquela pessoa. Eu estava conversando com alguém, acho que do evangelismo, a Bruna. Eu não vi Bruna por aqui hoje, ela estava não, né? Gustavo, né? Aí, Bruna, conversando com o Bruno a semana passada, eu falando, rapaz, a gente tem tantas coisas que a gente pode alcançar a vida das pessoas, escrevendo cartas aleatórias. Já pensou em você, eu dizendo essa dica para ela, e eu deixo isso aqui para a gente mesmo. Você escrever cartas aleatórias, guiadas pelo Espírito Santo. Já pensou você, Espírito Santo, eu quero que você me guie a escrever uma carta aqui para alguém. Pega a caneta, isso é como você fazer uma oração de intercessão. Espírito Santo, eu quero interceder. E Deus está precisando de socorrer a vida de pessoas em qualquer lugar, em todo o tempo. A Terra tem mais de 7 bilhões de pessoas. Então, Espírito Santo me inspira. Aí você começa a escrever uma carta. Como que você conhecia essa pessoa? E você começa a escrever que ela está passando por uma situação assim, mas Deus está... Aí escreve uma carta, pega uma carta daquela ali, agora você me diga onde você quer que eu deixe essa carta. E ele vai dizer, deixa num carteiro dessa casa aí. Ele pode te guiar a fazer isso. E aquela pessoa pegar aquela carta lá e ser a salvação da vida dela. Uma resposta. Socorrer uma pessoa que estava para se suicidar. Dar uma luz, uma orientação, guiar ela ao Senhor. Sabe, é assim, o reino que brilha a vossa luz diante dos homens. Quantas coisas a gente pode fazer, irmãos, e a gente fica só no nosso universo, né? E a gente acha, eu vim na igreja, fiz tudo, a gente pode fazer mais. Eu estou muito grato pela igreja, pela disposição de servir. Como a gente falou, rapaz, se você pode trazer um fardo, que bênção, irmãos, pessoas trouxeram fardos. E eu vou te falar, eu não fui procurar saber quem deu fardo, quem deu mais ou quem deu menos, eu não fui olhar. Eu quero entender que o que você estava fazendo era exatamente para o Senhor. Sabe, que o vosso Pai que te vê em secreto te recompensa. Porque eu posso te ver até fisicamente, ver todas as suas ações, mas talvez eu não possa te recompensar. Agora eu duvido que Deus não te recompense. E você não está buscando a glória dos homens, você está buscando a de Deus. Amém? Deixa Ele te honrar, colocar você numa posição de excelência. Qual é essa posição de excelência? Não é só numa posição de pública, não. A posição pública, por exemplo, é quando você tem uma boa família e alguém dá um testemunho daquela família. Gente, rapaz, tem visto a família de fulano? Que família abençoada, a unidade deles, como essa família. Isso já é uma posição maravilhosa. Talvez alguém não tenha que se destacar publicamente dentro da sociedade, especificamente por um ato, por uma posição, né? Seja onde for. Mas eu vou te falar, de repente, no conjunto da sua família, você é uma família boa. E essa família passa a ser, né, um campo visual para outros que têm necessidade, passa a ser um referencial. E você deseja aquilo. Tem tantas coisas em pessoas, irmãos, que eu desejo, não por inveja, mas eu digo, que coisa boa, eu preciso imitar. E é para imitar mesmo. E é para imitar coisas boas, é para a gente ser referencial, para espelhar naquilo. É a vontade de Deus e que brilhe, mas sempre dizendo, Senhor, a glória sempre é para você. E quando você alcançar aquele lugar, você diga, rapaz, eu alcancei porque o Senhor me colocou nesse lugar. Mas a orientação de Jesus vai permanecer sempre. Isso faz parte da minha oração.
essa fala de Jesus. Sempre que eu estou orando, eu me lembro. E eu digo, Senhor, eu quero sobre mim a atuação desse espírito de mansidão e desse espírito de humildade. Eu quero chegar nesse nível de estar humilde. Humilde nesse sentido, de reconhecer que é a glória de Deus. Humildade é isso. Que reconhecer, Senhor, não sou eu, é você sobre a minha vida. E quando eu tenho, né, esse reconhecimento e que isso vai ficando grande dentro de mim, por mais que eu cresça, por mais que eu fique forte, por mais que eu me destaque como um pastor, como um homem, como um cidadão bom na sociedade, por mais que a minha família se destaque, sempre a glória vai ser para Ele, né? A sensação é que eu sou igual a você, né? Eu digo para a minha família, a sensação que a gente tem é que a gente é igual mesmo a todo mundo. Eu tive tantos anos ali na sede, está aqui Graça, né, e Guia estão aqui que vieram nos honrar hoje à noite aqui. Dá uma salva de palmas para elas aí. Graça, ela é irmã do pastor João Roberto, amém, e Guia nos auxiliava lá, eu e Raizane me auxilia lá, não auxilia mais não, né? O povo daqui não quer que mais fale assim não, viu, Graça? Quando eu digo a minha igreja, disse, a sua igreja é essa aqui, pastor, amém? É brincadeira, mas assim... eu nunca busquei nenhuma glória naquele lugar não, eu sempre me achei igual, né? No nosso tratamento mesmo foi sempre desse jeito. Não somos diferentes, irmão, só temos responsabilidades diferentes, mas nós somos iguais, amém? Então eu tenho muito cuidado para que eu não me engane. Eu não quero ter um falso discurso para mim mesmo, eu não quero me enganar não, irmão, porque quando eu me pegar, talvez você nem perceba, né? Mas se eu perceber que eu me enganei, eu fico acabado. Eu digo, Senhor, você não merece. Rapaz, não dá certo não esse negócio não. A glória vai ser sempre para Ele. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Ele é bom demais, gente. Nosso Pai é maravilhoso. Jesus, amém? Tudo que Ele fez por nós. Quem somos nós sem Ele? Ah, Deus do céu, é maravilhoso, amém? Então, essa honra e essa glória diz para que o vosso Pai que esteja no céu, Ele sempre seja glorificado através dos seus atos, através da sua vida. Amém? A gente glorificando, apontando Deus, pessoas vendo que Deus realmente, Ele é verdadeiro através de nós. Amém? O seu amor, através da minha vida e da sua vida, fluindo para abençoar a vida de pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado mesmo, porque Ele diz, Deus... Eu fico pensando com essa questão, às vezes, da gente começar a puxar essa glória para a gente. Pessoas começam a se destacar, gente, e passa a ter um discurso frio. Passa a ser uma pessoa que muitas vezes é uma pessoa tão boa, está tão junto, às vezes está no meio, você se destaca, tem uma fala, tem tudo, mas você vê que quando você convive com aquela pessoa ou por onde ela passa, ela não deixa um resultado. No final você não ficou com nada, você não alcançou nada. Mas às vezes pessoas simples, pessoas estão lá servindo, aquela pessoa ela passa e vai dando um testemunho, vai abençoando, alguma coisa ficou. Isso é, né? Isso é nesse sentido de ser humilde, de reconhecer Deus é você. E através da vida daquela pessoa, Deus toca facilmente a vida de outra pessoa. Facilmente Deus alcança. Através da sua vida, facilmente Deus vai tocar a vida de outras pessoas quando a gente apresentar esse coração de humildade mesmo. Né? De ser servo mesmo, de fidelidade, e essa é a vontade de Deus, amém? Então precisamos ter muito cuidado, porque eu fico pensando, imagina gente, Deus resistindo, eu fico pensando quando Deus diz assim, Deus resiste a uma pessoa soberba, você já pensou sobre a resistência de Deus? Eu fico pensando sobre, né, a graça de Deus, quando Deus derramando a graça de Deus sobre uma vida de uma pessoa, gente, é poder demais. Quando a gente começar a entender a graça de Deus e começar a provar dessa graça, andando em obediência, dando resposta à vontade dEle e a graça de Deus fluindo sobre nossas vidas, gente, é poder demais. A graça de Deus, quando ela vem, é para muito favorecimento, é para paz sobre a nossa família, né? Unidade, saídas, direcionamento, fácil, acessibilidade, tudo se resolve, nada se complica, sabe, paz, um bálsamo, um prazer, alegria. Amanhece, já está com vontade de viver. Isso é a graça de Deus ajudando, sem resistência, é muito bom. Você tem expectativa, e mesmo que alguma coisa se levante, mesmo que uma pressão venha, isso é possível acontecer, mas Jesus disse, ei, fica tranquilo, eu venci. E você olha logo para Ele e diz, tem solução, tem saída, eu não estou só. Sabe, eu não estou perdido, Ele está comigo, e você fica com aquela confiança plena, diz, é só uma questão de tempo, vou sair mais forte. Sempre que você for sair de uma pressão, gente, de uma tempestade, a Bíblia promete para você grande bonança para a sua vida. Então sempre que sair debaixo de uma pressão, qualquer coisa, eu vou te falar, sempre é para uma glória maior, é para algo maior, é para algo mais consistente, porque você aprende com a situação, a gente vai ficando mais humilde, dizendo, Senhor, eu dependo mesmo de você, realmente eu dependo de você.
E esse cuidado vai levando a gente para um crescimento maior. Consistência em Deus. Isso é maravilhoso. Agora eu fico pensando, uma pessoa que é resistida por Deus, gente, não queira ser nunca essa pessoa. Examine, faz como Paulo. Eu gosto de voltar muito para esse versículo lá de 2 Coríntios 11, 1 Coríntios 11. Né, quando Paulo se refere a examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe, porque uma resistência de Deus é uma vida muito desgraçada. Eu tenho que ter cuidado na minha vida. Eu, Norberto Cunha, preciso olhar para a minha vida. Eu tenho que dizer, rapaz, onde é que eu, de repente, posso estar sendo altivo, orgulhoso, soberbo, não correspondendo, um falso discurso, me enganando, porque nessa desgraça desse lugar, no dia que eu olhar para esse lugar, que eu identificar ele, eu vou dizer, tem uma resistência de Deus ainda. E quando eu olhar que Deus está me resistindo, porque ele é justiça. Não é porque Deus fica com raiva, você hoje eu vou te pegar hoje. Não, nada disso. É porque quando a gente não oferece, né, uma vida, né, de resposta a Deus segundo a sua vontade, vai haver uma resistência. Ele resiste ao soberbo. Agora ele diz que dá graça aos humildes. Olha, é resistência para quem é orgulhoso, para quem é soberbo, para quem quer puxar a glória de Deus para si mesmo, mas ele disse, a você tem resistência. Sabe o que é uma resistência de Deus? Está vedado, você não tem mais acesso a nada. O poder de Deus não se manifesta. Você agora entrou na zona de risco, passou da faixa amarela. A qualquer hora você pode cair no tumulto e você morrer. E depois o que foi que aconteceu? Uma área que não agradava a Deus. Soberba, orgulho, altivez. Agora, a zona de segurança é a zona onde Deus guarda. Ele disse, mas dá graça aos humildes. Entende isso, gente? Tem coisa bonita do que uma pessoa crescendo na fé, se destacando, avançando, mas sendo uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que considera o outro, que não tem problema, né, de andar junto com os outros, de ouvir um conselho. Você acha que eu vou ficar num ponto, eu sou o pastor da igreja, né, e de repente vem uma irmã aqui, simples, e vem me dar um conselho, se esse conselho é do Senhor? Não, mas peraí, quem é essa mulher para vir me dar um conselho? Rapaz, por favor, traga seu conselho para mim, viu, irmão? Amém? Por favor, traga seu conselho para nós. Nós queremos, nós os pastores aqui, nós queremos. O herói daqui é Jesus Cristo. Não somos nenhum de nós aqui não. Nós não somos nenhum super-herói aqui não. Amém? Nós estamos aqui para ser corpo juntamente com vocês. Mas nenhum herói aqui não. O herói é Jesus. Amém? Estamos voltados para Ele. Nós precisamos de ajuda e de misericórdia também. Exatamente como vocês aí. Amém? Então nós precisamos, se tem algum conselho, alguma ajuda, uma informação, se o seu coração está certo, vem para nós, Deus pode te usar. De repente a gente pode até não conseguir perceber algumas coisas, de repente você percebe. Agora, se vir soberbo em orgulho, também vai ser resistido. Entendeu? Não vem com aquela história, eu falei na cara do pastor. Esse na cara, com esse dedinho assim, como diz o pastor João Roberto, isso já é soberba, entende? E você já está sendo resistido, até pelo pastor também. Amém? Nunca vai ter esse dedinho assim não. Mas ele diz que dá glória, né? Dá graça aos humildes. Eu quero essa graça de Deus, irmão. Que me deixa dormir em paz, que deixa dormir em paz, que tem provisão para a sua vida. Amém, em favor dele. Isso é maravilhoso. Vamos concluir? Graças a Deus. Em 2 Timóteo 2, 21, ele diz assim, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra. Sabe o que é um utensílio? Uma vasilha. Ele será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Eu gosto demais desse texto de 2 Timóteo 2. Eu gosto demais, porque ele já me ajudou demais, gente. Quando um texto me ajuda na Bíblia, eu tenho uns 10 a 15 textos favoritos que eu gosto de voltar para eles. E eu penso toda vez porque eles são parâmetros para a minha vida. Pega alguns textos que eles devem ser parâmetros para a tua vida, que ele já te ajudou, que ele chamou sua atenção um dia em algum lugar. Pega esses textos novamente e coloca diante de você. Né? Coloca ele diante, volta para ele e pergunta, rapaz, será que eu já cheguei nisso aqui? Porque se um dia ele foi importante para você, era porque você estava fora dele. Se você conseguiu se encaixar, volta sempre para ele para fazer uma revisão, novamente. Ou fazer uma revisão, porque de repente a gente podemos nos encontrar fora de novo, e a gente precisa voltar para dentro desses textos. E eu gosto disso aqui. Ele diz assim, será vaso de honra, santificado e útil ao seu possuidor. Quem é o seu possuidor? Deus, através de Jesus Cristo. Amém? Ele é o seu dono. E você precisa ser útil para ele. Agora imagina, Deus pegar uma pessoa, qual é o contrário de útil? Hein, gente? Inútil. Imagina você ser inútil para Deus. Deus chegar, vai precisar de alguém aqui, e aí faz.
Você, por favor. Cara, essa resistência de Deus, inútil para Deus. Eu ser inútil para você, ainda vai. Você ser inútil para mim, ainda vai. Agora, quando você diz assim, você é inútil para Deus, ele diz que é santificado e útil ao seu possuidor. Quando Deus precisar de você, imagine ele te vendo como útil para ele. Rapaz, e essa pessoa já tem uma vida de sucesso. Porque se essa pessoa tem uma vida capenga, nunca dá certo, é uma desgraça só, entra anos, sai anos, as coisas não acontecem, eu vou te falar, alguma coisa está errada, irmãos. É porque muitas vezes a gente não quer pagar o preço do processo de chegar a um lugar onde Deus vai nos utilizar. Porque a gente acha, esse processo é muito caro, essa posição de chegar, de me posicionar, de ficar, de buscar, de ouvir, de seguir esses conselhos, isso demora, isso é um processo. E a vida capenga que já vem demorando? E a gente não quer ir para esse lugar, não quer pagar esse preço, mas quer viver a vida inteira naquela vida distante da realidade. Ainda tendo uma vida desastrosa. Ele diz que deve ser uma vida cuidadosa, né? De forma que seja... O contexto diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, purificar demora, gasta-se tempo, aprendizado, humildade, retidão. Se alguém fizer isso, ele diz que essa pessoa vai se tornar útil ao Senhor, ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Olha, novamente falando a respeito da obra, como aquele texto de lá de Mateus 5, né? Estando preparado para toda boa, não é má obra, toda boa obra. E eu e você, nós sabemos quando as obras são más e quando elas são boas. Amém? Para toda boa obra, foge, outra assim, né? Ele diz assim, foge das paixões da mocidade, segue a justiça. Eu gosto disso demais aqui, eu ministrei já muito sobre isso. Ele segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Então, instrução de Deus: justiça, fé, amor e paz. Então, isso está em algum lugar, está ao nosso alcance, está visível. Quando? Aqui. Está sendo exposto constantemente através da palavra, da instrução, do rema, do irmão, da palavra, sabe, dos cultos, da ministração que você tem em casa, do que você escuta novamente, da música, né? A gente tem umas orientações para a gente seguir, então está ao nosso alcance. É só uma questão de dizer, rapaz, eu vou seguir essas coisas, então vou seguir a justiça. Então você deixa de cometer injustiça. Seja com seu filho, seja com sua esposa, com seu marido, dentro da sua casa, com seus funcionários, com seu patrão. Ah, mas o meu patrão é assim. Não, faça a sua parte de ser justo. Quando você entrou naquele lugar, você se comprometeu com uma parte. Se você não quiser honrar, sai de lá, porque senão você vai ser amaldiçoado. Porque essa história do meu patrão faz assim, eu faço desse jeito, isso é olho por olho, dente por dente. Isso é na velha aliança. Agora a gente está na dispensação do amor. É diferente. Entendeu? Então eu e você precisamos fazer a nossa parte. Isso é ser útil ao seu possuidor. Gente, a gente precisa entender essas coisas. Ou a gente entra, mas pastor, é um preço muito alto para isso. Então fica do jeito que você está. Mas eu vou te falar, em algum lugar, por falta da cobertura de Deus, vamos correr um risco muito grande da resistência de Deus sobre nossas vidas. Vocês estão entendendo isso, gente? Amém? Aí ele disse, a justiça, a fé, o amor e a paz. Com quem? Com os que de coração puro invocam ao Senhor. Eu gosto disso. Então, até o nível de amizade, de relacionamento que Paulo chamou a atenção de Timóteo para isso. Disse, Timóteo, não é uma vida de todo jeito, nem com todo mundo, não. Ele disse que você vai buscar todas essas coisas com pessoas que também têm essa visão já. Você vai se juntar a pessoas que têm essa visão. Você vai dizer, rapaz, a tua vida é uma vida desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu vou ficar com os seus conselhos, eu vou te seguir. Eu quero me espelhar naquilo que você está fazendo. Ele diz que aqueles que com um coração puro invocam o nome do Senhor. Quem tem um coração puro já segue essas coisas. Então, como está a nossa vida? Então, a gente tem um parâmetro, a gente tem um referencial para seguir. O perfil é exatamente esse. 2019 está aí. Como a gente se move muito por estações por tempo, eu acho que isso é bom. Não é para você ter um tempo que você para e diz, vou fazer a minha avaliação. Então não é ruim não. Eu sei que Deus é atemporal, mas a gente, essa coisa da organização do nosso tempo é muito bom. Então a gente chega amanhã e faz um bocado de promessa, um bocado de coisa, mas não persevera. Gente, o segredo é perseverar. O apóstolo Paulo falava muito a respeito de perseverar.
Como é que você quer? Você acha que você foi, né? Você deu a resposta daquilo que você acha que você poderia dar, daquilo que Deus colocou nas suas mãos através de palavra, de ajuda, de socorro, de informação. Você acha que você foi suficiente em 2018? Eu vou te falar, eu estou saindo desse ano devedor de muitas coisas que eu sei que eu poderia ter feito mais. Eu não saio culpado, não. Você está entendendo? Eu saio com a missão, um ano de certa forma difícil para uns, favoráveis para outros, cada um tem sua história. Né? Eu tenho uma história muito mista, atípica para esse ano de 2018, foi um ano muito misturado. Eu não sei se é um ano que eu quero esquecer ou um ano que eu quero lembrar. Por algumas coisas esquecer, por outras eu quero lembrar. Foi um ano atípico. Amém? Mas eu estou com expectativa, mas eu sei que eu poderia ter feito mais. Talvez eu pudesse fazer mais por você. Eu sei que a gente sempre pode fazer um pouco mais. Amém? Então eu não quero dar ao meu Deus aquilo que não me custe nada. Eu não quero dar apenas daquilo que sobra. Eu quero dar um pouco do meu sacrifício também. Amém? Esse sacrifício de amar mais, de poder dar. Então você sai daqui, de repente você escreve uma carta. Quantas pessoas você quer romper esse ano para o outro ano? E eu vou te falando, deixa eu te dar um conselho, aproveitar que a gente está nessa manhã, que vai ministrar hoje à noite, não sou eu. Deixa eu te dar um conselho, resolve situações. Eu tenho falado isso aqui, eu creio que isso é pelo Espírito. Eu nunca bati tanto nessa tecla desse assunto, né? Mas ultimamente eu tenho falado muito isso aqui nessa igreja, e graças a Deus que eu creio que seja de Deus mesmo, e é de Deus. Resolve situações com pessoas, não entra 2019 com penega não, porque a sua oferta não vai ser recebida não, e eu não estou dizendo que você não traga a sua oferta para a igreja não, mas você já pensou se de repente até a sua oferta estiver sendo rejeitada por Deus aqui? Porque a orientação dele diz, olha, é o seguinte, não entrega a oferta não, volte, resolva essa situação, depois você vem aqui e entrega. E tem muita gente entregando oferta nessa igreja. E quando eu digo oferta, não é só a oferta de dinheiro aqui não, viu gente? É a sua oferta mesmo de louvor. Está aqui, ó, mas o coração endurecido com pessoas lá. E o amor de Deus, como é que funciona? Como é que você diz que me ama, meu filho, se você não consegue amar a pessoa que você está vendo lá? E você está querendo derramar todo o seu amor aqui para mim, enquanto você não consegue transmitir a quem mais precisa lá. Não, porque, pai, você tem que entender. Ei, ele entendeu dando Jesus. Entendeu? Disse, ó, eu sabia que você não tinha condição de amar. Eu sabia que você não tinha condição de perdoar. Eu peguei, dei o meu filho para ele morrer. E depois ele pegou esse amor que está dentro de mim, que você não tinha, colocou ele dentro de você. Agora esse amor que está dentro de você te capacita a fazer o que você quiser fazer. De você perdoar, de chegar lá e de resolver essa situação. Aí você quer ter uma vida de sucesso em 2019, se você não consegue, né? Está dentro das entranhas, não consegue, não, porque eu não consigo falar não. Você não consegue porque você quer fazer na sua própria força. Mas se você dizer, Senhor, não sou mais eu. Aí você, através da minha vida agora, resolva a situação com pessoas. Ah, mas eu não consigo. Mas Jesus, você sabe o que era aquela posição de Jesus? Eu vou encerrar com isso aqui. Você sabe o que é Jesus lá naquele lugar lá, e foi pedir socorro aos discípulos, quase uma ajuda, dizendo, gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês, fique uma hora comigo, por favor. Estava fácil, não era fácil para ele não. Tudo que ele quis dizer para aqueles discípulos ali, gente, fique uma hora comigo. Eu só quero que vocês orem comigo uma hora. Não está fácil não a situação aqui não. Porque é hora da gente liberar perdão para tanta gente na face da terra. Quando eu passar naquele madeiro, muitas coisas vão acontecer. Pessoas vão ser saradas, curadas. Pessoas vão sair dessa desgraça, dessa vida miserável, de pobreza. Vamos ajudar a vida de pessoas. Eu só preciso vocês me ajudar, porque para mim não está sendo fácil não. Mas eu quero pagar esse preço, eu estou disposto. Falou com Deus e disse, Pai, se for possível, passa, mas todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Eu nem queria, eu não fiz nada para estar merecendo isso. Eu estou pagando esse preço por causa dele. Eu não sou culpado do problema das pessoas. Mas eu quero pagar, eu aceitei desse desafio de resolver o problema da humanidade. Tudo que eu quero é que vocês fiquem uma hora comigo. Um preçozinho a mais para ser pago, para resolver. Mesmo assim as pessoas foram dormir. Mas ele foi lá naquele madeiro, pagou, liberou perdão para a humanidade. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho, pagou toda uma conta daquela caríssima. Você imagina o sofrimento de Deus? Agora vê ele encarnado num homem físico, mas sofrendo. Você sabe a dor de Jesus, sabe a dor de Deus, de tudo aquilo que aconteceu. Você sabe qual era o peso do sofrimento. A gente tem uma culpa pequena em cima da gente, a gente fica doente, vai para o médico diz, rapaz, tem que liberar, tem que fazer isso, porque a gente tem uma culpa pequena. Imagina Jesus com a minha culpa, a sua culpa. A culpa de prostituição, a culpa de mentira, a culpa de covardia, todo tipo de culpa, de roubo, de ignorância.
todo tipo de coisa que você pode imaginar agora, tudo sobre ele. Como foi aquilo, foi pesado para ele ter que pagar aquela conta, e a gente acha que agora isso é a coisa mais difícil dessa terra, quando ele colocou, o amor que estava nele, colocou dentro da gente, e se você tem as ferramentas, se você usar ela, mas a gente não quer usar as ferramentas de Deus. Sabe? Chega o tempo de rompimento, gente, resolve. Pessoas, o diabo vai chegar perto de você e vai dizer, não tem vergonha na cara não faça isso não, vai se rebaixar, não é se rebaixar, né? Para onde você for, aquela mulher estava lá naquele chão e Jesus disse, cadê os seus acusadores agora? Sabe, quando você fizer isso, você está com o Senhor Jesus do seu lado. Ele vai dizer, filho, cadê os seus acusadores? Né? Porque quando você se levantar ali, você vai se levantar em vitória. Vá, minha filha, não peque mais, eu sou com você. Aquela mulher chegou ali feita uma desgraçada, foi jogada aonde? Foi jogada, humilhada, jogada nos pés de Jesus. Jesus estava lá do lado dela, todo mundo foi embora, mas ele não foi embora, estava lá eles dois. Por mais que você tenha sido humilhado, por mais que você tenha sido tratado desse jeito, Jesus nele não te deixou, ele está do teu lado. Ele vai se você diz, só creia em mim, somente, você faz a sua parte, que a minha eu faço com relação a você. E quando você disser que crê, Senhor, eu estou contigo mesmo, eu não abro mão dessa justiça, ele vai dizer, me mostra os teus acusadores. Não vai ter mais não, irmão. Sabe, porque você vai entrar nessa parte da graça de Deus, da ajuda. Mas pessoas vão se levantar para te dizer coisas. Mas rapaz, não tem vergonha na cara, como você se rebaixou a isso? Essa é a voz do diabo, plenamente a voz do diabo. E a gente fica dando ouvido, a gente dá ouvido à cruz ou dá ouvido novamente à serpente? Eu quero olhar para a cruz e dizer, Senhor, muito obrigado pela cruz. Gente, tenha gratidão pela cruz. Tenha gratidão pela cruz. Eu tenho tanta gratidão pela cruz, quando eu olho para os meus filhos, para a minha casa, para a minha família, eu digo, Senhor, se não fosse a cruz, onde eu estaria? Sem esperança, um desgraçado aqui nessa terra. Amém? Nós somos o lugar de um povo feliz. Amém?